guys, Teacher Jana here, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais uma live aqui pelo Jana Brito English Teacher. Quero muito agradecer vocês pela presença, por estar aqui comigo. E hoje a gente vai, conversar bastante coisa aqui, muito tema importante para essa live. Já chama as amigas, já manda para todo mundo, porque é um assunto muito importante. Então hoje você vai aprender quais as vantagens do aprendizado de inglês na infância e como você pode fazer, para aproveitar isso daí da melhor forma possível. Eu já contei para vocês, que quando eu vou gravar conteúdo, o barulho aqui fica uma coisa de louco, E quando eu vou fazer live, o negócio fica apocalíptico. Então, hora dessa, as crias estão andando pela casa ainda, se ajeitando para dormir. Então, se vocês escutarem algum ruído, me desculpem. Mas já vamos chegando. E bora começar. Muito conteúdo para vocês. Já pega aí o seu papel, sua caneta para anotar, para você não perder nada, tá bom? Então, vantagens do aprendizado de inglês na infância, sempre aqui com o meu plano de aula, todo teacher tem o seu plano, e tudo mais que você precisa saber para aproveitar da melhor forma possível essa fase da vida do seu filho, para introduzir um conhecimento. E o que esse conhecimento vai fazer pelo seu filho no futuro? É algo que o seu filho vai te agradecer porque você porque você tomou essa decisão, porque você decidiu inserir o inglês na vida do seu filho. Hoje, lá no futuro, sem sombra de dúvida, seus filhos vão te agradecer, tá bom? Então, continue aqui comigo que tem muita coisa importante. No final, eu vou abrir o espaço para que você possa também tirar as suas dúvidas, fazer perguntas pra gente aqui, tá bom? Vamos ver se eu consigo responder todas, Muita coisa. Então, por que o inglês na infância é um atalho para a fluência? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem aqui já estudou inglês? Quem aqui já passou pela experiência de tentar aprender inglês? Gente, muitas vezes o que acontece? A gente, quando tá na vida adulta e vai aprender um idioma, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para nossa rotina, que geralmente é muito corrida, Quem aqui tá na correria, conta pra mim como é que tá aí. E aí você tem que vislumbrar, você tem que imaginar, você tem que pensar dentro dessa vida corrida sua. Você precisa encontrar aí uns 30 minutos, que seja 20 minutos por dia, para você se dedicar para essa nova habilidade, para esse novo aprendizado que você topou fazer. É impossível de fazer? Não, mas você sabe como isso pode ser trabalhoso. Então, quando a gente pensa na criança, quando a gente pensa na infância, o que acontece com a criança? O primeiro fator que ela já tem, que vai além de qualquer um de nós, pais, mães, trabalhadores, pessoas que estão no corre aí do dia a dia, a criança ela tem tempo. O primeiro grande fator, o primeiro grande diferencial, o primeiro grande atalho que as crianças têm quando o assunto é aprendizado de idiomas é o fator tempo. As crianças têm mais tempo do que nós, Outra coisa, na infância, todo mundo sabe, as pesquisas científicas já apontam, então a gente já sabe disso, mas o que acontece? A criança ela tem essa habilidade, essa naturalidade, essa capacidade de imitar sons. Então ela vai ouvindo e naturalmente ela já tem a tendência ali de repetir, de reproduzir, de falar aquele som. E a chance é que com o treino, a capacidade ali, a plasticidade que ela tem, a chance é que ela vai fazer imitação de uma forma praticamente perfeita desse som. Então, quando você aprende na infância os sons de um idioma estrangeiro, a produção, a reprodução desses sons depois é natural, é como se a criança já crescesse, como se ela fosse uma nativa do idioma. A facilidade dela para reproduzir os sons é muito maior. Então isso vai contribuir para quê? Para uma pronúncia muito perfeita, muito boa, uma pronúncia excelente. Então nós vamos elevar o nível da pronúncia dessa criança para um nível de excelência, tá? Ai, Jana, nossa, então a gente só pode aprender inglês se for para falar que nem nativo? Gente, não é disso que a gente tá falando, tá? É uma crença bem limitante essa de que só fala bem se a pessoa falar igual um nativo. Não é isso, não é essa a necessidade. A questão é, para você falar bem o idioma, você precisa respeitar as estruturas básicas, E os sons, às vezes, vão ser difíceis de articular
quando você é adulto. Isso não vai impossibilitar nem impedir você, adulto, de se comunicar em inglês, porque você não faz o sonzinho esse, o sonzinho aquele. Agora, a criança, ela já não passa por esse tipo de dificuldade, porque ela vai simplesmente imitar e ela vai reproduzir esse som de uma forma bem mais tranquila, bem natural, tá certo? Ela vai crescer sabendo articular. Para ela vai ser muito mais fácil. Então, ela vai falar mesmo bem próximo, praticamente igual a um nativo, tá bom? E também, assim, é importante a gente ressaltar outro ponto aqui, né? Nós não estamos falando o que não é atalho para a criança chegar até a fluência. O que atrapalha até, na verdade? A gente não pode sobrecarregar as nossas crianças, né? Deixá-las ali estressadas, chateadas, emburradas no momento de aprender inglês, tá? Isso não vai ajudar. Então, botar pressão, né? Pensar, nossa, tem tanto tempo, os meninos têm que falar em 1 ano, tem que ficar fluentes, tem que não sei o que, calma, respira, né? Não precisa pressionar o seu filho e o principal, não precisa sobrecarregar com atividades que não vão levar a lugar nenhum, tá? Polêmica, vamos lançar uma polêmica aqui na live. Tá rolando aí umas propagandas que chegaram pra mim, eu devia até ter gravado. Daí tem um aparelhinho, e esse aparelhinho, né, parece que a criança tá super se divertindo ali, tem uma imagenzinha, bota dentro do aparelhinho, pluf, fala a palavrinha. Pega outra imagenzinha, puf, bota lá e a criança fala a palavrinha. Gente, pode ser divertido e pode ser bonitinho, é fofo a criança falando essas palavrinhas em inglês, mas isso daí é a pontinha do iceberg, sabe? Se for só isso, não vai fazer a criança ficar fluente. Então, esse é o tipo de atividade que vai sobrecarregar e não vai agregar muito, entendeu? Então, assim, tem um momento da gente isolar as palavrinhas e repetir. A gente pode usar esse aparelhinho para isolar as palavrinhas e repetir e a criança ficar ali se divertindo? Pode, mas ele vai ser um plus, tá? E o que me chateou na propaganda? Prometer fluência. Olha aqui meu filho falando inglês com esse joguinho, gente. Ela tava falando uma palavrinha, outra palavrinha, outra palavrinha. Então, quando a gente tá falando uma palavrinha, a gente comunica alguma coisa? Se eu ficar aqui a live inteira falando pra vocês marrom, 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 a gente vai chegar a algum lugar? Não vai, cara. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com as atividades que a gente oferece para os nossos filhos, com a forma como a gente apresenta essa atividade para os nossos filhos. A gente precisa estar atentas, né? Nós, como mães, precisamos estar muito atentas para não forçar a barra e para não conduzir os nossos filhos para o lugar errado, para onde a gente não vai chegar à fluência. Então, nosso objetivo aqui é esse, é que as crianças, que a gente aproveite esse atalho. Qual é o atalho? O fato dela ser criança, dela estar na melhor fase da vida para aprender idiomas, da criança ter todo o tempo que ela precisa para aprender e da gente apresentar tudo isso para ela de uma forma, de uma sequência didática em que ela vai construindo esse conhecimento, em que ela vai recebendo input, que ela vai recebendo informações que vão se juntar, que vão ter contexto, que vão conduzir essa criança para que quando ela estiver pronta e preparada, ela de fato fale inglês. Ela vai se comunicar, ela vai saber falar dela mesma, falar da idade dela, falar das coisas que ela gosta, das coisas que ela faz no dia a dia, dos sonhos, dos objetivos, das coisas que ela detesta, das coisas que ela não curtiu, das músicas, dos livros, as histórias. Então, assim, a gente quer que ela fale de fato. E não que ela fale bola, sapato, coelho, girafa, marrom. Isso não é falar inglês. Certo? Ficou claro isso aqui, gente? Então, a ideia é essa. A gente vai garantir que a gente vai aproveitar a plasticidade do cérebro da criança na infância, né? Que é aquele período que o cérebro está altamente receptivo à aprendizagem, tá? Então, toda criança passa por isso. Isso é dizer, é o mesmo que dizer que depois que passar não vai aprender nunca mais? Não, não é. O ser humano está em constante processo de aprendizado. Mas a maior força, a maior habilidade de aprender, a maior capacidade de aprendizado, especialmente o aprendizado linguístico, acontece na infância. Tá? Então a gente precisa aproveitar esse período que eles estão mais jovens, que eles têm mais facilidade de assimilação e que conseguem aprender até mais do que 2 idiomas, gente. Não precisa subestimar a capacidade de aprender das crianças, não precisa subestimar a capacidade do seu filho, ele dá conta. Tem muita gente que chega pra mim e fala, Jana, mas não é demais.
Não vai sobrecarregar. Meu filho, eu tive tanta dificuldade para aprender inglês, eu nem aprendi direito. Estudei anos e anos e anos e anos de inglês e não consegui aprender. Como que vai ser isso para ele? Gente, ensinando da maneira correta, de forma leve, de forma natural, não vai pesar a cabecinha do seu filho. Ele vai ser conduzido, aquilo ali vai fazer parte do dia a dia dele, ó, de uma forma tão leve, tão natural, tão cotidiana. Adoro essa palavra, cotidiana. Sabe? Vai ser uma coisa cotidiana que ele não vai achar nada difícil. Não tem absolutamente nada de anormal nisso. Da criança crescer aprendendo mais de um idioma, tá? Basta vocês fazerem uma pesquisa bem rápida aí. Depois que terminar a live, vocês pesquisam assim, os países que são bilíngues. Os países que são bilíngues. Quantas línguas as crianças crescem aprendendo na Espanha, na Bélgica, no Canadá, na Alemanha. Certo? Então, assim, procure saber. Na Índia, várias línguas, várias. Na África, crianças humildes aprendendo vários idiomas. Sabe, assim, não que humildade tenha a ver com capacidade essa ou aquela. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui, né? Espero estar sendo clara. A Jéssica tá comentando aqui, ó, verdade, eles aprendem muito rápido. E a mãe a babá deve ser Bárbara, não sei se estou falando errado, me perdoe. Babá em Portugal, ela tá falando, são como esponjas, e realmente as crianças, elas são como esponjinhas, então a gente precisa aproveitar essa capacidade delas de absorver, de reter, de receber muito conteúdo e inserir conhecimento que vai fazer toda a diferença no futuro dos nossos filhos. Imagina, já crescer sem ter que se preocupar em aprender inglês no futuro. Cara, o menino já sabe, entendeu? Olha que louco, ele vai chegar no vestibular, inglês para ele é nota garantida no vestibular. Aí ele vai entrar na faculdade, o professor indica um artigo que só tem inglês, para ele tá beleza. Ele vai ler e vai usar, sabe? A criança vai fazer mestrado, seu filho vai fazer um mestrado, ele vai chegar no mestrado, a prova de inglês para ele já é um diferencial, vai colocar ele na frente do resto lá. Vai fechar a prova do mestrado. Sabe, é disso que nós estamos falando aqui. Seu filho já vai crescer com o inglês como algo natural da vida dele, cotidiano, tá certo? Então, quanto mais cedo você iniciar esse processo, mais rápido ocorre essa assimilação, mais rápido a criança vai aprendendo, sabe? Assim, eu tenho 6 filhos, vocês sabem, né? E eles todos já estão nesse processo de iniciar e de aprender, e alguns mais avançados, outros menos, assim, a gente pensa que não tá acontecendo nada, né, que eles estão só ali, às vezes parece que não tá adiantando nada. Aí eu ensinava as musiquinhas, né, e mostrando as imagens do que a música significa, trabalhando ali de forma natural, e toda vez que chove, eles olham pra chuva e falam, e cantam o trechinho daquela música, Rain, rain, go away, come again another day, porque a musiquinha é relacionada à chuva. Então essas crianças, elas fazem essa associação. A Ana Luísa, com 3 aninhos de idade, ela nem falava direito ainda, ela já cantava várias músicas em inglês, é a coisa mais fofa do mundo. Depois eu vou pôr os vídeos aqui nos stories para vocês verem, tá certo? Então às vezes vocês se preocupam com isso, mas não precisa preocupar, não vai sobrecarregar, tá? Outra coisa muito importante aqui que eu não posso esquecer de falar para vocês, tem muita gente que tem medo de gerar confusão, né? Muito medo de gerar confusão. Ele vai misturar, ele vai se confundir com o inglês e vai pegar a palavra do inglês, vai usar no português, vai pegar do português, vai usar no inglês. Gente, o nome disso se chama empréstimo linguístico. Vamos aprender. Empréstimo linguístico. Então, assim, às vezes, igual aconteceu aqui em casa, os meninos começaram a estudar os shapes são as formas geométricas, né? Mas eles estudaram isso em inglês e eles ainda não tinham aprendido em português. Então, quando eles precisavam dessa palavra em português, eles pegavam no inglês. Depois, eles aprenderam em português e vida que seguiu, né? Hoje, eles não misturam mais. Eles estão conversando com a pessoa em português e eles vão falar o nome das formas geométricas em português. Faz parte, é normal. Isso não é confusão, tá? Ele vai crescer sabendo que são 2 línguas diferentes. Às vezes vai acontecer um empréstimo linguístico, mas a criança não vai ter confusão, ficar pensando, meu Deus, como é isso, como é aquilo, como é que não acontece confusão. Isso é mito, tá bom? Não precisa se preocupar. Na verdade, o que acontece? Quando a criança ela aprende o idioma bem pequenininha, ela vai ter um desenvolvimento de raciocínio rápido. O cérebro bilíngue, ele cria estratégias de solução de problemas mais rápido. Por quê? Porque a criança ela pensa
em duas vias, vamos dizer assim. Ela pensa mais rápido, ela tem um raciocínio muito incrível. Então, assim, habilidade linguística, compreensão auditiva, muito mais vocabulário, domínio de gramática, tudo isso favorece a criança que aprende, que cresce já bilíngue, tá certo? Outra coisa também que é muito vantajoso quando a gente coloca o inglês na vida das crianças. Gente, sou professora tem mais de 20 anos. 20? Por aí, né? Se não for 20, é quase 20 ou um pouquinho mais de 20. Não quero fazer a conta agora. 20, exatamente 20. O que acontece? Dos maiores problemas que eu tenho, cada 10 alunos que eu tenho, 8 na turma tem essa questão. Ah, eu vou passar vergonha. Ah, eu tenho vergonha de pronunciar. Ah, e se eu falar errado? E aí, olha para as crianças que estão aí ao seu redor, com quem você convive, seus próprios filhos. Eles têm vergonha de falar errado, gente? Eles estão aí para isso? Eles nem importam, eles querem falar, né? O José tem 2 anos, tá aprendendo a falar agora, aquela delícia, aquela coisa mais gostosa do mundo. Tá nem aí se tá falando certo ou errado. O nome da menina é Rafaela, mas ele chama ele de Rafaleia, e a mensagem tá chegando, ele tá comunicando, e ele vai pra cima, e ele resolve as coisas do jeito que ele dá conta de falar. A criança é assim, ela é livre, naturalmente livre, ela não vai sentir vergonha. Será que eu tô falando certo? Será que eu tô falando errado? O que o meu colega vai pensar de mim? Ai, e se eu pronunciar errado? Moço, isso nem passa pela cabeça da criança. Eles nem sabem que esse tipo de questionamento existe. Eles não sentem vergonha de falar errado. E é normal. E pro adulto, por mais que você fale pro adulto, meu filho, é normal, errar faz parte do processo. A pessoa tem que passar por todo esse trabalho de mentalidade, de superação. E não sei o que. Então a criança ela não tem que passar por isso, já é um atalho. Percebe como é mais rápido pra ela chegar lá? Porque ela vai falar, ela vai errar, ela vai ser corrigida, ela vai crescer, ela vai continuar e ela vai desenvolver. Agora nós, adultos, que temos essas reservas e vamos passar por elas, é normal também, faz parte, mas a gente já tem mais esse degrau para avançar no nosso processo de aprendizado. Então a criança tem essa vantagem, certo? Acho que temos uma pergunta aqui. O que fazer quando a criança ainda não tem a fala totalmente desenvolvida no idioma materno? Gente, olha só, isso é a coisa mais linda que existe. Não tem problema nenhum, né? A criança vai receber. Então é o momento da gente inserir coisas na cabecinha dela. Então a Inês, que tem só... Ela não fala absolutamente nada. Ela já fala babá, né? Ela olha pra gente e fala babá. Mas ela me ouve falando inglês o tempo inteiro. O que vocês acham que tá acontecendo no cérebrozinho dela? Ela já está recebendo inputs de língua inglesa. Ela já ouve as histórias, ela já ouve as músicas. Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser livre e não se preocupar com absolutamente nada. É uma fase do processo. E a criança pode e deve ser exposta ao inglês da mesma forma, tá? Ela deve e pode ser exposta. Quanto tempo? Quanto tempo for tranquilo para vocês. Então, você vai ouvir uma história, pode ouvir a história em inglês. Vai cantar música, pode cantar 2, 3, 4. A criança adora música, canta 10. E vai expondo esse bebezinho, essa criança que está em desenvolvimento da fala, para que ela tenha muito contato com o inglês, tá certo? Inclusive, a nota é essa. Histórias, músicas, poesias repetidas. Criança adora repetição. A gente tem que usar isso a nosso favor. Então, os meus filhos, eles escutam as músicas que eles gostam em inglês várias vezes ao longo da semana. Várias vezes. Eles assistem as histórias várias vezes em inglês. Eles leem os poeminhas, os livros várias vezes. Por quê? Porque isso vai ajudando no processo de memorização. E o processo de memorização, ele gera um fenômeno maravilhoso que é o desenvolvimento do repertório. É por isso que eu retomei toda essa origem do aprendizado de idiomas nos estudos que eu venho sempre fazendo, né, de aquisição de linguagem, tanto em português como em língua estrangeira. Eu retomei essa questão da memorização, que é praticamente abolida, né? Você fala, nossa, meus filhos memorizam isso e aquilo, as pessoas olham pra você como se fosse o ET. Memorização? Não pode, memorização é ruim. Não pode memorizar, tem que aprender. Gente, aprender é memorizar, né? Então, se hoje em dia isso é polêmico, blá blá blá, mas é o que funciona. E é por isso que a gente tem essa crise tão severa nos processos de educação hoje em dia. As crianças não podem memorizar nada, aí elas têm que aprender. Vai aprender como? Como que eles vão aprender, Jesus? Não tem jeito, tá? Então, é importante aproveitar isso da fase da fala não totalmente desenvolvida para fazer um bom input. Ai, olha, foi ótimo ter falado isso aqui. O bom input. Por que é o bom input? Porque a gente tem que apresentar para a criança
textos assim, não para ela ler, para ela ouvir. Ela tem que ouvir inglês de alto nível. Não me vá colocar pro seu filho Baby Shark. Ficar lá 1 hora, 45 minutos escutando Baby Shark, Mommy Shark, Daddy Shark, Blah Blah Shark. Pelo amor de Deus, eu vou aparecer aí na tela do seu celular e falar, tira Baby Shark da tela do menino. Então, assim, não me bote Baby Shark. Tem que ser coisa boa. Tem que ser coisa que vai elevar a inteligência da sua criança. Então, ele tem que ouvir histórias boas, ele tem que ouvir músicas boas, ele tem que ouvir poemas bons, coisas que vão oferecer de fato, né, linguagem para que ele possa criar um bom repertório. E como os pais podem participar do processo de ensino, mesmo que não falem inglês? Como que os pais podem participar? Primeira coisa, vocês têm que desenvolver um repertóriozinho de quê? Boas músicas aí, uma boa playlist. Vocês vão desenvolver uma boa lista de programinhas infantis que não vão contra os valores da família de vocês, que não vão contra os ideais que você quer pro seu filho. E aí você vai pegar uma listinha de vídeos confiáveis, tudo com muito monitoramento, pelo amor de Deus, não vai me largar menino sozinho com o telefone. Que mais? Vocês podem desenvolver uma bibliotecazinha de livros bons para sua criança. Ah, mas eu não falo inglês. O que adianta eu ter os livros? Você vai pegar os livrinhos que você vai escolher. Inclusive, já tem várias indicações aqui no perfil. Só dá uma scrollada aí, dá uma olhada como é que tá. E você vai ter esses livros. Aí você vai lá no papai YouTube, digita o nome do livrinho. E você vai sentar e vai ouvir com a criança essas histórias. Então, assim, você já vai criando uma rotina bilíngue aí na sua casa, que vai ajudar o seu filho a ter contato com o inglês de alto nível, mesmo que você não fale nada de inglês, tá certo? E sempre acompanhar esse perfil, que você vai ter dicas todo santo dia aqui com a gente para você melhorar cada vez mais, tá certo? Isso é muito importante. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar para vocês, gente, eu falei da questão de não forçar as crianças, lembram? O que acontece quando a gente força a criança a aprender de uma maneira intensiva, ofensiva até, assim, esperando você tem aquela expectativa exagerada, forçando o resultado? O que vai acontecer? Seu filho pode desenvolver ranço. Vocês já ouviram essa palavra, ranço? A criança vai desenvolver ranço do negócio, ela não vai querer nem ver mais. Então, a gente vai ter que ter uma abordagem inteligente, estratégica, dinâmica, lúdica, respeitosa, agradável. É assim que a gente vai ter sucesso no aprendizado dos nossos filhos. Então, cuidado, observa os sinais que a criança está te dando, porque a criança dá sinais de que aquela aula não está fazendo bem para ela, que ela não está gostando, sabe? E olha, eu não tô falando para vocês de pegar a sua criança, colocar num pedestal um reizinho intocável que não pode fazer nada que ele não queira. Não é disso, não tô falando de mimar o seu filho. Eu estou falando que o momento da aula no inglês pode e deve ser muito leve, e tem formas da gente conduzir isso sem estressar a criança, tá? Então é bom que você faça isso e baixe as expectativas, as suas expectativas como mãe, por querer resultado muito, muito rápido, sabe? Normalmente o resultado vem rápido. Não tem necessidade de você pressionar a criança. É fora da curva uma criança que demora muito, muito para começar a falar, para começar a dizer assim, isso aqui é carrot, né? Tá lá no meio do almoço, a criança vai e mostra para você alguma coisa que ela tá comendo e dá o nome daquilo em inglês. Isso é muito gostoso de viver. Então, assim, o resultado vem, não precisa pressionar seu filho, sua filha, por conta de, tá estudando, tá acontecendo, calma, né? O resultado vai chegar, tá? Então, com os meus filhos, com os meus alunos, eu nem falo que vai ter avaliação de inglês. Gente, eles nem sabem que estão fazendo prova. Tá entendendo? Certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Como lidar com as situações em que as crianças podem resistir ao aprendizado? Isso varia muito, gente, da idade da criança. Depende, tá? Para cada idade, abordagens pedagógicas diferentes. Então, assim, e também é algo meio raro a criança resistir ao aprendizado, sabe? Eles resistem de que modo? Já acontece aqui em casa, né? Não quer decorar tabuada porque acha difícil. Mas a gente vai insistindo, vai lutando, vai ensinando, né? Então, pode acontecer? Pode acontecer. Se a criança está tendo resistência ao aprendizado de inglês, talvez a abordagem esteja sendo infeliz. Talvez a abordagem possa melhorar.
Então é preciso observar alguns pontos aí. Primeiro, a idade da criança. Se for uma criança muito pequenininha, muda de foco, muda de atividade rápido, tá? Com criança pequenininha, menos de 3, 4 anos ali, a atividade não pode durar mais que 3, 4 minutos. Ela não tem condição. Então, assim, às vezes esse programa para fazer uma música e a música dura, só a música dura 5, 6 minutos, não dá, tem que ser mais curto. Então, assim, muda de foco com uma certa rapidez, ajuda a criança a manter mais o interesse, tá? Sempre instigar pela curiosidade, pelo bom, pelo fazer aquele momento gostoso, sabe? Preparar o ambiente bem, ter ali os livrinhos, ter coisas coloridas, ter coisas que a criança possa tocar, né? Então é muito importante tudo isso. Quando for mais velho, você pode trazer a criança mais para o nível de consciência. Por exemplo, os meus mais velhos aqui, os de 9 e 10, como eles já cresceram com o inglês, eles não têm resistência ao inglês. Mas o seu pode ser que está começando agora, com 8, 9 anos, né? O que você vai fazer? Você vai mostrando para essa criança o tamanho do mundo. Vai mostrando para essa criança ídolos, pessoas importantes que falam inglês e que estão fora do alcance dela porque ela não fala inglês. Então, aí, à medida que você vai aumentando a idade, você vai aumentando o nível de conscientização. Talvez os jogos aí sejam nossos aliados. Eu não sei se vocês são a favor de jogos ou não. Aqui em casa eu ainda não deixo. Mas muitas crianças que usam jogos, os jogos são um grande aliado no aprendizado de inglês também. Então, você vai usar, você que é mãe, você tem a ferramenta mais importante de todas. Você está na vantagem, na frente de todos e qualquer professor. Você conhece os seus filhos como ninguém. Você sabe o que agrada. Então, se o seu filho demonstrando alguma resistência ao aprendizado, você tem todas as condições de pensar em estratégias para ajudar essa criança a melhorar no aprendizado. E lógico, vocês podem contar comigo o tempo todo, podem me perguntar, que a gente vai respondendo aí na medida do possível, tá certo? Vamos para um passinho prático agora? Vamos pensar aí na sua casa, né? Eu falei para vocês da questão da criança dar o resultado, mas como que você pode chegar nesse resultado de uma forma simples, usando o que você tem aí mesmo, né, na sua casa? Você pode treinar uma palavrinha simples. Vamos treinar aqui comigo. Todo mundo tem no café da manhã uma frutinha. Vamos ver aí a fruta mais comum que o pessoal gosta. Que é a mais fácil de falar em inglês, que é a banana. A banana, para você falar banana em inglês, é só mudar um pouquinho o tom. Você vai falar banana. Ao invés de falar banana fechado, você vai falar aberto. Banana, banana. Aí você vai pegar a banana, vamos supor que isso aqui é a banana, que é amarelinho. Você vai mostrar para a criança e vai falar: This is a banana. This is a banana. Aí ela vai olhar pra você e vai achar aquilo muito esquisito. Talvez ela vá até rir, né? Porque nunca viu. Mas não tem problema. É algo novo. É uma rotina nova que você vai estar começando a inserir na sua casa no café da manhã. E aí, todos os dias, você vai começar: This is a banana. Depois de alguns dias, na hora que você pegar e falar assim, this is a criança mesmo já vai falar banana. Porque ela já aprendeu. Tá certo? Então, uma forma simples de você começar a inserir o inglês nessa casa. Não faça. Banana é banana. Não precisa, tá? Não precisa focar em tradução, porque a criança é inteligente, normal, saudável ali. Ela tem condições de entender, porque ela já está visualizando a banana, né? O povo que tá assistindo isso aqui fora de Ronês vai pensar: meu Deus, a teacher louca chamando o lápis de banana. Mas enfim, a criança já sabe, você não precisa traduzir. Traduzir, nesse caso, é inserir um processo a mais, tá? Aí, essa questão da tradução a gente deixa pra uma outra live, que é assunto pra gente falar umas 3 horas. Tá certo? Então, combinado? Vocês vão fazer, aí depois vocês me contam como é que foi. Aí, à medida que os dias forem passando, vocês vão acrescentando outros elementos. O leitinho. Vamos treinar a pronúncia de leite, gente, porque todo mundo fala milk. E não é milk, é milk. Milk. Né? A língua sobe um pouquinho no L, ó. Milk. E o K é mudo, seco. Não é ki, é k. Milk. Aí vai ficar bem bonitinho, todo mundo falando this is milk. E as crianças vão falar bonitão assim também. Aí você vai repetir a palavra várias vezes, a criança vai repetindo, vocês vão aprendendo, e aí você já inseriu a sua primeira rotina bilíngue na sua casa, tá certo? No café da manhã. Certinho? Combinado? Perfeito! Temos mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal. Deixa eu ver aqui se temos. Não, então é isso, né? Acho que já resolvi todas as perguntas de vocês aqui. Quero agradecer a presença.
Se tiver ficado mais alguma pergunta, você que está assistindo aí a gravação, pode deixar aqui nos comentários que a gente volta. Sugestões de temas, o que vocês têm interesse de saber, o que vocês têm curiosidade, técnicas de ensino, no que eu puder servir, estou aqui para isso. Combinado? Show de bola! Muito obrigada! Até a próxima!